a gente tem, no âmbito de responsabilidade civil, a necessidade de que sejam cumpridos requisitos para que essa responsabilidade seja incidente. E como a gente está num programa que é direcionado para a população em geral, não querendo tratar sob o ponto de vista de um aspecto mais acadêmico, mas para que as pessoas entendam, é necessário que a gente tenha a caracterização de um dano, é necessário que a gente tenha a caracterização de um nexo de causalidade, ou seja, que exista uma relação entre o fato e o dano, né, para que seja possível buscar essa reparação. E um dos grandes questionamentos que se faz nesse aspecto diz respeito ao fato ser relacionado a um evento da natureza. E se esse evento da natureza seria apto ou não para excluir a responsabilidade civil. E aqui, nesse cenário, eu já adianto que a gente tem, sim, a possibilidade de buscar reparação. As pessoas podem buscar a reparação considerando esse requisito, porque nós tivemos, em setembro de 2023, também uma enchente, em que o sistema, que foi o sistema anti-cheias, ele foi colocado à prova, e que esse sistema, naquela ocasião, já se identificavam algumas falhas do sistema. E aí, meio ano depois, nós tivemos a grande enchente, que não se questiona a proporção, realmente foi uma grande enchente, foi realmente um efeito que a gente tem visto em relação a essas catástrofes climáticas, que quem vai tratar de uma forma mais adequada vai ser o Dr. Gabriel, que é um grande especialista nesse assunto, mas, embora a gente tenha uma grande catástrofe, é necessário que o poder público tenha condições de precaver, minimizar a possibilidade lesiva, a possibilidade dos danos, né, e se antever a esse tipo de situação, né? Então, nós temos aqui o nexo de causalidade. E, sob o ponto de vista da ação do poder público, a gente tem que sempre analisar qual seria o dever do poder público e se ele cumpriu com esse dever ou não. Ele não cumprindo com esse dever, nós vamos ter também o requisito que vai ser representado pela imputabilidade da responsabilidade civil em relação ao poder público no que se refere à omissão. Deixou de tomar medidas, né? Seja para que o dano não acontecesse ou então para que a proporção fosse em menor grau, né? Então, isso também tem que ser avaliado nesse contexto. Então, respondendo a tua pergunta, sim, é possível buscar essa reparação, embora seja uma consequência que é uma consequência da natureza, ainda assim, quando a gente está diante do poder público, o poder público ele tem que ter medidas que sejam medidas efetivas para que a população não sofra com os danos como nós vislumbramos nesse caso concreto. Professora Tula fala sobre, por exemplo, sistemas de defesa, que foram testados um ano antes, em 2 episódios, houve 2 enchentes, eles foram testados, não funcionaram e depois vem a grande enchente de 2024 e Porto Alegre, região metropolitana, sucumbem. Estou falando de Porto Alegre, região metropolitana, que é onde tem sistemas de defesa. Né? Tem áreas do estado que não tem qualquer sistema de defesa. Imagino que a senhora também esteja pensando nessa região. Sim. Deixa eu passar a pergunta então para o doutor Gabriel. O senhor entende que em alguma área, em alguma extensão, em alguma parte do Rio Grande do Sul, o poder público vai precisar indenizar as pessoas que tiveram perdas materiais e imateriais? Mas vocês imaginem bem se nós não tivéssemos, ano passado, o Muro da Mauá, o que iria acontecer com a nossa cidade de Porto Alegre. E o saudoso prefeito João Antônio Dibe, vereador João Antônio Dibe, né, que esteve aqui nessa bancada quantas vezes, né, sempre falou muito da importância desse muro, né? Inclusive o próprio órgão ali que fazia esse órgão foi extinto, que era o órgão do departamento ali de esgotos de Porto Alegre, que tinha uma função específica. O DEP. O DEP, que tinha essa função específica e que o ex-prefeito Dibe tanto se preocupava com esse órgão foi extinto, né? Isso realmente acaba reduzindo a proteção do município de Porto Alegre, em relação a esta enchente. Em relação aos demais municípios, é evidente, e a Constituição é muito clara, imputar responsabilidade a todos os entes,
a União, os estados e os municípios. Se esses entes estatais não observarem os seus deveres constitucionais de proteção do meio ambiente, da saúde pública e da vida digna das pessoas, a responsabilidade civil advém daí. E a professora Tula, que é uma das grandes professoras que nós temos de responsabilidade civil no nosso estado, sabe muito bem, né? E uma responsabilidade, aliás, que ela tem 2 requisitos essenciais, que é o dano e o nexo de causalidade. Não existe necessidade de se demonstrar a culpa dos municípios. Aquele senso de responsabilidade previsto lá em Roma, na lei Aquília, a necessidade de culpar, né, de demonstrar a culpa no processo, o cidadão não precisa demonstrar essa culpa, e nem mesmo o Ministério Público em sede de ação civil pública. E, ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência que é recente, pelo menos uma jurisprudência que vem aí dos últimos 8 anos, adotou a teoria do risco integral, ou seja, as excludentes da responsabilidade civil, inclusive os casos fortuitos de força maior, a culpa exclusiva da vítima, não são aceitos como excludentes da responsabilidade civil. Então, mesmo com força maior, doutor? Mesmo com força maior... Pode ser apontada a responsabilidade. Sem dúvida alguma. Mesmo com força maior, e essa é a última palavra já dada pelo Superior Tribunal de Justiça como o uniformizador das leis federais brasileiras. Então, isso é uma jurisprudência firme, pacificada e sem divergência. Então, às vezes, quando eu vejo um debate, olha, se há alguma excludente da responsabilidade civil, pouco importa hoje, em função da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E ainda tem outra. Esses danos agora vão poder ser cobrados ao longo das próximas décadas, porque é um dano imprescritível. Ele não prescreve, de acordo com a jurisprudência do STJ e também com a decisão recente do próprio ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foi o relator. Foi evidentemente sempre uma votação coletiva, mas foi o voto dele, que a responsabilidade civil por danos ambientais ela é imprescritível. Tá? Então, tem mais essa outra posição que o próprio Supremo Tribunal Federal, em nível constitucional, ele garante então esse direito a todos os cidadãos que podem, então, ter anos pela frente para reivindicar, então, essa reparação de danos pessoais, danos materiais, danos morais, que também, agora 2 meses atrás, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os danos morais coletivos ambientais são presumidos. Isso aí foi reconhecido há cerca de 2 meses. Isso traduzindo para o leigo, danos morais presumidos? Não precisa se comprovar os danos morais coletivos. Né? Isso que está sendo reivindicado em várias ações, eu não vou entrar em nenhuma ação por força da lei orgânica da magistratura, não posso comentar um caso específico, né? Mas esses danos são presumidos. Demonstrando o dano ambiental, o dano moral coletivo, ele é um dano presumido e há apenas que se discutir, então, o quantum desse dano em sede de execução da sentença. A professora Tula, na primeira resposta, e depois o senhor repetiu, doutor Gabriel, destacaram 2 elementos fundamentais. Tem que ter dano e tem que ter nexo. Dano é muito evidente. As pessoas, claro, vão ter algumas mais dificuldade para comprovar notas, fotos, notas fiscais, fotos, enfim, algo que se comprove ali que tiveram prejuízo. Mas elas sofreram danos, são centenas de milhares de pessoas que sofreram danos objetivos no Rio Grande do Sul. Nexo é buscar mostrar que, por exemplo, a prefeitura, ou o Estado, ou a União deveriam ter feito algo ou fizeram algo de errado que causou aquele problema. O que é isso exatamente, professora? Nesse caso específico, considerando a responsabilidade do ente público, é necessário que se demonstre qual é que era o dever que tinha que ser cumprido e que esse dever ele não foi
não foi cumprido, não foi observado pelo ente público. E aí, bem lembrou o professor Gabriel, em relação ao DEP, que foi extinto em 2017. Então, a gente não está, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tratando de uma falha só desta administração, considerando também as administrações anteriores, que teve, em primeiro lugar, a extinção de um órgão que era um órgão essencial, e depois o que foi feito em relação a essa manutenção que, num estudo que foi feito logo depois que teve a enchente, que foi contratada um grupo de pesquisa holandês para fazer essa pesquisa em relação a Porto Alegre, foi analisado que não só a gente tinha problemas de efetividade do sistema, que se a nossa enchente fosse 6 metros, foi 5,35, se fosse 6 metros, o nosso sistema, se estivesse em dia, ele estaria adequado, ele poderia suportar até 6 metros, mas a gente tinha um problema que era um problema de manutenção nas comportas, problema de vedação do muro, problema de diques, que houve uma ocupação de casas ao redor de algumas partes do dique, e o dique acabou sendo destruído, então foi utilizado para moradia e se teve um problema em relação a esses diques. Então, a gente tem um problema aqui, que é um problema de fiscalização efetiva, para que haja essa proteção, esse muro de contenção que é criado, essa barreira de contenção, para que ela seja efetiva a esse tipo de inundação, que aguentaria 6 metros se efetivamente a gente tivesse uma fiscalização e uma atitude do poder público no sentido de cuidar para que não houvesse esse rompimento, ou então de comportas que nem fecharam. A gente tem relatos de comportas que nem fecharam direito, ficou frestas, e me chamou a atenção numa reportagem que foi veiculada há poucos dias atrás, que era a data de 1 ano depois da enchente, o que aconteceu. A gente tem comportas que ainda não foram consertadas. Ou seja, 1 ano depois, o que se aprendeu com a enchente? Não se aprendeu nada com a enchente. Então, esse é um aspecto que precisa ser sempre levado em consideração. Então, o que deveria provar nesse nexo? Provar que da ação, ou então da omissão do poder público, a gente tem como consequência os danos que foram ocasionados à população, e danos das mais diversas ordens. Teve gente que perdeu tudo, e aí quando a gente fala em perder tudo, não é só a casa, mas as memórias que a pessoa tem, e que não conseguiu recuperar ainda a sua vida de uma forma tranquila.